Estou aqui agora com o presidente Alberto Guerra e com o Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio, que é o responsável pelos assuntos relativos à Arena do Grêmio. Toda essa questão que a gente falou, as ordens do dia para a votação do Conselho Deliberativo do Grêmio, né? Primeiro, aprovação por parte dos contratos entre Marcelo Marques e Grêmio, e depois alterações estatutárias. Então eu vou conversar primeiramente aqui com o presidente Guerra, depois passo para o Eduardo Magriço e vou conversar depois com o Felipe Jardim, que é o novo presidente do Conselho Deliberativo. Boa noite, presidente Guerra, tudo bem com o senhor? Qual é a importância dessas reuniões aí do Conselho Deliberativo hoje, né? A Amanda passou agora para nós as informações, um quórum bem grande, né? Tirando dias de eleições para presidente do Grêmio, é um dos maiores percentuais de conselheiros presentes hoje, quase 300 conselheiros, 75% do total. Qual a importância disso para o público, para o torcedor tricolor entender como é que funciona a parte interna, a política do Grêmio? Boa noite. Primeiro, boa noite, dar um abraço ao pessoal do estúdio, para o Regis, para o Gesiel. É um dia histórico, né? Uma noite histórica aqui no Grêmio, né? Onde a gente dá um passo importante para essa finalização de tudo que envolve a Arena, a aprovação dos contratos perante o Conselho, a gestão antecipada já no dia 1º de novembro. Isso tudo, né, faz com que a gente, né, dizia o Felipe na própria cerimônia, um sentimento de pertencimento, né, e o fato de comparecer um grande número de conselheiros, né, mostra, né, o interesse do assunto, que é algo que nos toca já faz bastante tempo. Houve agora recentemente uma renovação dos conselheiros e eles vieram, atenderam ao chamado. Foi uma sessão muito bonita, porque foi muito bem conduzida pelo Felipe, apesar de ser uma da primeira ou a segunda sessão dele. Já mostra uma grande experiência na condução, né, de um plenário tão grande assim, onde as duas propostas foram aclamadas, não foi nem colocado em votação, tamanho foi a aceitação e o reconhecimento de um grande trabalho feito por muitos gremistas. Isso que a gente tem que ressaltar. Não é só aqui agora, né, porque não posso deixar aqui de elogiar o Magriço, que foi incansável, trabalhou muito nesse aspecto aí nesses últimos 3 anos. Outros vice-presidentes, como Luciano Feldes, Geraldo Correia, também foram muito importantes nesse assunto, mas o Magriço, não tenha dúvida que não teria acontecido se não fosse ele. Mas também lembrando, né, que isso começou lá com o Paulo Odoni e sua gestão, depois com o Fábio Koff, com o Duda também, eu era vice-presidente do Duda também nessa época. Tinha sido o último ato do Odoni, tinha sido assinar o contrato, então todas as novas tarefas tinham recaído sobre nós aqui, depois Fábio Koff, Romildo Bolzan, e agora, no final da nossa gestão, a gente poder dar essa entrega aí junto com todos esses gremistas é um motivo de muito orgulho para nós. Eu vou passar depois para perguntas mais específicas para o Magriço aqui, mas tratando da sua gestão como presidente do Grêmio, agora um pouquinho mais de 2 meses para o final do seu mandato, qual é a prioridade agora do seu mandato para entregar para o novo presidente, que vai assumir a partir de janeiro? Qual é deixar as contas tudo ajeitadas, deixar tudo certinho, fazer uma boa transição? Fala um pouquinho para o nosso torcedor tricolor. A prioridade é fazer o melhor possível todos os dias, todos os minutos, enquanto a gente estiver aqui. Até o último segundo a gente vai deixar tudo, né? Como os jogadores falam, deixar tudo na cancha, nós também vamos deixar aqui no que a gente puder ajudar o Grêmio. É óbvio que o futebol é sempre prioridade, a gente quer deixar, se possível, nas melhores posições, numa Libertadores, uma pré-Libertadores, se não for possível, na Sul-Americana, enfim, veremos, estamos trabalhando muito para isso. Obviamente queremos também, da melhor forma possível, deixar administrativamente, financeiramente, o clube da melhor forma, com o estádio nas melhores condições, já que passa a ser a nossa gestão a partir de 1º de novembro, ainda que, né, tenhamos tão somente 4 jogos sob a nossa direção. Então, vamos tentar deixar o melhor possível para aquele que vier aí nos suceder, para que ele possa também, a partir daí, né, colocar, como eu sempre digo, né, os tijolinhos dele nessa imensa construção que é o Grêmio, para que siga aí nos dando muitas alegrias. Eu recém respondi o Regis, que ele fez o questionamento, inclusive uma das nossas enquetes ali na Rádio Grenal. Sempre com os pezinhos no chão, eu acredito que uma Sul-Americana está tranquila. O presidente Alberto Guerra ainda acredita que é possível pelo menos uma pré-Libertadores?
mesmo o Mano não conseguindo repetir um time 2 jogos seguidos? Sempre acredito, mas futebol a gente já viu tudo. Né? Já viu times com 1% de ficar, ganhar 8 seguidas, outros já classificados e perdem, acabam não se classificando em competições. Futebol é jogo a jogo, cada jogo tem sua história e a gente tem que construir a nossa história. É verdade que esse ano, além das dificuldades tradicionais que um time tem, nós tivemos acima do normal o número de lesões, né? E lesões traumáticas, que não é trabalho para ser discutido, né? de preparação física. Teve também acima do normal erros de arbitragem contra o Grêmio, que esses pontinhos aí que ficam por aí perdidos, está fazendo muita falta agora. Mas faltam 8 rodadas e eu acredito sim, sempre vou acreditar, porque o Grêmio quando entra em campo a gente tem que pensar em ganhar. E se possível nós vamos tentar ganhar as 8. A gente sabe que é difícil, que não é fácil, mas o trabalho é para isso. A gente entra pensando sempre na vitória. Valeu, presidente Guerra, obrigado por conversar conosco. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Valeu, tá aí o presidente Alberto Guerra. Nas suas considerações, a gente passa agora para Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio e responsável por toda essa questão da gestão da Arena. Marcelo Marques adquiriu, fez a doação para o Grêmio, agora o Grêmio assume a gestão. Explica um pouquinho, boa noite, Eduardo, explica um pouquinho para o nosso torcedor tricolor, nosso ouvinte da Rádio Grenal, o que o Grêmio ganha com tudo isso agora, sendo dono de, como eu gosto de falar às vezes na programação, de fato e de direito de papel assinado da Arena do Grêmio. Boa noite Regis, boa noite Gesiel. O Grêmio ganha a administração do seu estádio. Acho que o primeiro ponto é a experiência do torcedor. Né? A experiência do torcedor é o principal, receber bem o nosso sócio, poder precificar o ingresso para que tenha mais acesso de torcedores, poder precificar de forma a ter um retorno financeiro, a gente poder cuidar do gramado com a qualidade que o Grêmio merece, que o Grêmio precisa. Não fazia sentido a gente ter um palco de jogo com tantos problemas. O gramado tem que ser um diferencial a favor do Grêmio. Esse equipamento ele tem múltiplas possibilidades de receita. A nova gestão aí vai poder fazer muita receita e transformar, principalmente transformar a arena na casa do gremista, né? Na casa do gremista, ser um ponto de referência de Porto Alegre, né? Sempre teve essa relação conflituada, nunca se conseguiu explorar todas as potencialidades e agora dentro do Grêmio toda a potencialidade é nossa, não tem limite o que pode ser feito aqui dentro da arena. Vou dar um exemplo, e já aqui contando um fato que para mim é muito importante e muito significativo. O primeiro jogo da arena sob a gestão do Grêmio vai ser do futebol feminino. No dia 1º de novembro, às 11 horas da manhã, semifinal do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Brasil de Farroupilha. Isso é um marco relevante, o futebol feminino ganha destaque, o presidente Guerra investiu muito no futebol feminino e agora estamos tendo retorno. A Maria Anitta faz um trabalho fantástico. Receber as nossas jogadoras, receber o público feminino, o respeito que o Grêmio tem pelo público feminino, acho um marco muito importante. Dia 1º de novembro, o Grêmio inaugura a sua gestão com o futebol feminino. Depois, no dia 5 de novembro, nós temos o jogo Grêmio-Cruzeiro, o primeiro jogo sob a gestão do Grêmio. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte, para o torcedor do Grêmio, tudo que foi feito hoje aqui na reunião extraordinária, que nem, por exemplo, a primeira ordem do dia era a aprovação sobre os contratos assinados entre o Marcelo Marques e o Grêmio, e depois muitas alterações estatutárias. Eu li todas elas na íntegra para o torcedor e tem muitas coisas que o pessoal já começou a mandar mensagem perguntando como é que funciona. A gente sabe que o Grêmio agora vai ter muita receita entrando pelo fato de ser dono da arena, mas também vai ter muita despesa, porque agora toda a manutenção, todo o cuidado com o estádio é de obrigação do Grêmio. Como é que funciona tudo isso e o que foi feito hoje aqui? Bom, o que foi feito primeiro, a relação entre Grêmio e Arena Porto Alegrense era regulada por uma série de contratos, né? Grêmio, Arena e Marcelo assinaram um grande contrato onde todas essas questões foram resolvidas sob a perspectiva do Grêmio ser o dono da Arena, né?
É um contrato extenso, é um contrato complexo, que foi compartilhado com os nossos conselheiros, foi interpretado pelas comissões e foi aprovado pelo Conselho. Aqui no Grêmio, as gestões tomam as iniciativas, fazem o seu trabalho, mas aquilo que é relevante, ela vem para o Conselho, porque o Conselho é o órgão que enxerga o Grêmio do futuro. Enquanto a gestão trabalha no presente, o Conselho olha para o futuro. Então, todas essas questões hoje foram homologadas e fazem parte da história do Grêmio, até porque fazia parte dos próprios contratos a aprovação pelo Conselho Deliberativo. E o Marcelo, além de todo Marcelo, quando eu falo Marcelo, é o Marcelo Marques, a quem eu mando um abraço, se ele está nos ouvindo. O Marcelo, além do legado de ter antecipado a gestão da Arena, de ter resolvido os problemas de oneração desse imóvel, o Marcelo também nos deixa um legado de governança, que são as alterações estatutárias. O que prevê as alterações estatutárias? Para a gente enxergar a Arena como um gerador de caixa, como um gerador de recursos para o Grêmio, mas ela tem que ser respeitada. Os ingressos financeiros da Arena, eles vão ter um tratamento especial, eles vão estar separados do caixa do clube, eles vão ser, a Arena, por exemplo, tem que fazer uma reserva de caixa para 3 meses de despesa e investimento, e o clube só vai aproveitar o recurso que a Arena gera a partir de determinados momentos, quando as sobras vão ser compartilhadas com o clube e a Arena reserva 30% para si, para os próximos investimentos. Isso faz com que essa governança toda, faz com que os investimentos sejam em um ciclo permanente e a gente tenha sempre a Arena renovada. Além disso, o Marcelo impôs, e a gente diz impôs, não como se ele cobrasse, ele fez isso pelo Grêmio, que a Arena jamais possa ser vendida e que ela jamais possa ser penhorada. E isso vai valer para todo sempre. Show de bola. Na prática, mais ou menos, se eu entendi bem, independente do valor que seja arrecadado pela Arena, com ingressos, enfim, esse dinheiro, digamos, a diretoria pegar e usar só no futebol, não vai ser possível. Não vai ser possível. Existem momentos em que vai se fazer a conta da Arena, tudo que ingressou, tudo que saiu, tudo que tem pela frente, e 70% desse valor vai para o Caixa Geral do Grêmio e 30% permanece na Arena. O que se provoca com isso é que quem vier gerir a Arena faça o máximo proveito possível, consiga o maior ingresso de receitas para que o Grêmio tenha mais dinheiro, seja mais sustentável e ainda assim a Arena continue fazendo novos investimentos e melhorando o tratamento para o público, melhorando, embelezando, fazendo a manutenção, melhorando a operação do jogo. Para terminar aqui, para não tomar muito tempo de vocês, a gente sabe que na prática algumas coisas já mudaram, principalmente o gramado. O tratamento ao torcedor, o torcedor do Grêmio, ele tem só feito elogios por o preço do ingresso, a forma como os colaboradores abordam o torcedor, que o atendimento está muito melhor. Como a marca Grêmio cresce agora tendo a Arena como sua, isso que foi durante mais de 10 anos, o torcedor, eu como torcedor gremista, escutava muito, o Grêmio não tem casa. Agora o Grêmio tem casa. Como isso faz o nome Grêmio crescer nacional e internacionalmente? Essa questão jurídica sempre foi um senão no sentimento de pertencimento do torcedor. A gente sempre, quando via o Grêmio, poxa vida, mas a Arena não é do Grêmio. Isso projeta o Grêmio de uma forma exponencial. A gente não consegue agora conceber todas as possibilidades. Todos os grandes times têm grandes estádios. E o Grêmio tem um grande estádio, o estádio privado mais bonito do Brasil, sem sombra de dúvidas, o mais funcional de todos, e o Grêmio cresce com isso. O Grêmio e a Arena, assim como a gente tem os grandes times, Barcelona, Nou Camp, Real Madrid, Santiago Bernabéu, o Grêmio e a Arena passam a ser sinônimos, né? Não se fala de Arena sem falar do Grêmio, não se fala do Grêmio sem falar de Arena. Só para terminar de uma vez, não tem mais desculpa então para o Grêmio não sediar jogos de seleção brasileira, não sediar, digamos, uma Copa América, uma Copa, enfim, não participar de eventos grandes que antes ficava meio que bloqueado e nunca era cogitado.
Esse é um outro potencial, né? O quanto o Grêmio pode ser palco desses grandes jogos, né? Dos jogos todos. A gente, além disso, né? O Grêmio é morador do Humaitá, né? E sendo morador do Humaitá, sendo proprietário de um imóvel dentro do Humaitá, o Grêmio tem que, junto com a população local, pedir um tratamento adequado para essa região da cidade. Nós precisamos disso, não só o Grêmio e os gremistas, mas todo mundo aqui que vive nessa grande comunidade. Essa comunidade vai crescer, sim, muito com a Arena. Estava esquecendo, a última, prometo. Questão do Olímpico, como é que fica agora o Grêmio, dono da Arena, essa questão, a troca das chaves, muito se falou de Prefeitura de Porto Alegre, questão dos entornos aqui da Arena, do Humaitá, questões da Zen, como é que fica essa questão, como é que vai ser tratado, ainda vai demorar isso? Esse é o próximo desafio que a nossa gestão tem, que a próxima gestão tem, que é fazer a troca das chaves para que o Grêmio tenha a propriedade plena da Arena registrada em cartório. Tem um processo burocrático ainda pela frente, que vai ser encaminhado ou resolvido aí ainda esse ano, a gente espera que consiga resolver ainda esse ano. Nada foi fácil no Grêmio nessa caminhada, mas agora os caminhos estão bem mais tranquilos. Eu acho que se a gente não conseguir resolver isso até o final do ano, a próxima gestão vai ter a habilidade, o talento também de conseguir resolver. Show de bola. Obrigado, Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio. Mandar um abraço para o Gesiel, sempre que eu tenho dúvida no lance da arbitragem, no pênalti do Grêmio, botei na Rádio Grenal, porque com o Gesiel a gente tem a informação correta do que aconteceu dentro de campo. Obrigado, hein? Duas grandes presenças ilustres para você participar, conversar aí no nosso Grenal Show, então, Israel. Isso, a gente conversou anteriormente com o presidente Alberto Guerra e com o Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio, que é o responsável pelos assuntos relativos à Arena do Grêmio, a gestão da Arena, todo esse trâmite, todo esse processo. E agora nós vamos conversar com Fio Jardim e com Márcio Floriano, que são presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, eles que foram aclamados na semana passada em reunião aqui na Arena do Grêmio, no Salão Nobre do Conselho Deliberativo. Boa noite, Fio. Obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Grenal. Gostaria que tu te apresentasse para a torcida tricolor, que sempre é importante nosso torcedor saber quem que comanda as partes políticas do clube. Boa noite, Israel. Boa noite, Flávio. Boa noite, Gesiel. Cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Grenal. Semana passada nós tivemos uma sessão importante dentro do Conselho Deliberativo, que foi exatamente a eleição e aclamação da nova mesa diretiva, composta pelo Márcio, vice-presidente, e eu assumindo esse cargo de presidente do clube. Foi um momento de muita alegria e um momento, diria também, de maturidade institucional. Claro que a eleição ela é importante, quando há chapas debatendo, mas dentro desse ambiente político que nós já estamos inseridos, numa eleição presidencial que se avizinha, de certa forma até bastante quente. Era importante que dentro do Conselho Deliberativo nós tivéssemos um ambiente de maior tranquilidade. E isso se revela através de uma construção política que foi feita, de uma caminhada que vem sendo feita já há algum tempo, de conversas com vários movimentos políticos, com vários agentes políticos, e se entendeu, a partir do que se ouve e de conversa, que o melhor momento para o Conselho Deliberativo não era ter uma disputa, e sim ter uma aclamação. E aí esse foi o resultado da eleição passada. Foi algo muito importante, porque foi a primeira vez que uma chapa, e nós somos uma mesa diretiva talvez das mais novas da história do Conselho Deliberativo, mas foi a primeira vez nos últimos 25 anos que uma chapa candidato a primeiro mandato é aclamado. Sempre em recondução havia aclamação. O próprio presidente Biderman, por exemplo, foi aclamado na sua recondução, mas foi a primeira vez que uma chapa apresentando o seu nome na primeira vez para o primeiro mandato é aclamado. Eu vejo isso como um reconhecimento de uma construção coletiva que nós fizemos, de uma conversa dialogada com várias forças políticas, mas sobretudo pelo sentimento de compreensão que o Conselho Deliberativo teve, que naquele momento era o melhor a ser feito para o Grêmio e para a instituição. Show de bola. Márcio, boa noite, obrigado por conversar conosco. As falas do Fio, elas são muito importantes, porque eu gosto de dizer que a gente sempre tem que ouvir sempre os dois lados da história. Quando tu ouve uma chapa sendo aclamada, geralmente, até a nossa audiência mandou mensagens no dia da eleição, dizendo, se uma chapa só quis participar, é que as coisas não estão boas.
mas ouvindo todo o discurso que o Phil agora passou para nós, é o outro lado. Tu vê que não é uma questão de disputa, é uma questão de que internamente o clube começa a unir forças. É mais ou menos esse sentimento? Exatamente, Israel. Boa noite Titi, boa noite ao Flávio, boa noite ao Gesiel, boa noite a todos que nos acompanham, especialmente a torcida gremista. Realmente, isso vai ao encontro do que exatamente nós nos propusemos a entregar para o Conselho nos próximos 3 anos, né? Acabou acontecendo na semana passada a aclamação da nossa chapa por um consenso, né? O Conselho Deliberativo consensuou em alçar o presidente Phil e algo que muito me honra, né, para a vice-presidência do Conselho Deliberativo por consenso. Não teve disputa e isso realmente é muito importante, diz muito sobre o momento do Conselho Deliberativo, sobre o momento da política do Grêmio. Uma coisa importante que vocês assumem, né, e me fugiu agora, vocês me perdoem, me fugiu o nome agora da menina, que é a Zorzeto, que é a primeira mulher a fazer parte do Conselho Deliberativo do Grêmio, da mesa diretiva. Isso por si só já é um marco, né, bem considerável, né? Entrou para a história, né? É um marco considerável, é um marco histórico e é uma mensagem muito forte que a mesa diretiva está dando, mas o clube está dando. É a primeira vez na história dos 98 anos de vida do Conselho Deliberativo que nós temos uma mulher ocupando um espaço dentro da mesa diretiva. Nós ainda não tivemos a oportunidade, o Grêmio ainda não teve a oportunidade de ter uma mulher vice-presidente do Conselho da Administração ou até mesmo presidente do clube. Mas esse é o primeiro passo que nós demos, um passo firme, decisivo, e foi feito, Israel, com muita convicção. A Renata Zorzeto é uma conselheira que está iniciando sua trajetória, mas eu já a conheço anteriormente e é uma pessoa extremamente capaz e competente e tenho certeza que vai entregar muita dedicação e muito empenho para a mesa diretiva. E simboliza esse momento que é importante, e eu tenho o pleno acordo, plena convicção, trabalhando junto com o Márcio, de que é um momento de fazer uma construção de maior pluralidade. O Conselho Deliberativo ele tem que ser inclusivo de forças políticas, de voz dos conselheiros e inclusivo dos espaços femininos também. Quem sabe isso possa ser uma pequena semente para que na próxima eleição nós tenhamos mais conselheiras eleitas. E eu acho que isso é um compromisso que todos nós temos que ter com o associado, com a associada, porque isso é uma mensagem importante para ser fixada a partir dos dias de hoje. Antes de eu perguntar para vocês quais são os pontos principais que vocês vão direcionar o mandato de vocês nos próximos 3 anos, eu não posso deixar de perguntar como é que vai ser a atuação do Conselho Deliberativo numa das eleições presidenciais mais, não vou dizer, a palavra não é tumultuada, mas é mais quente, com muitos fatores, né? Sai candidato, volta candidato, entra candidato, desiste candidato, aparece o último aos 45 do segundo tempo, que nem futebol. Como é que o Conselho Deliberativo tem trabalhado com isso? Sei que teve uma transição também toda do Alexandre Bugin, da equipe dele, para vocês. Como é que vocês têm trabalhado tudo isso internamente? Com muita serenidade, Israel. O Grêmio é uma instituição que já vive esse processo político há muitas décadas e que bom que vive. Se há eleição, significa que o clube está vivo nos seus princípios associativos, em que o associado pode escolher uma proposta, pode deliberar a respeito de uma outra proposta e nesses debates é que surge a melhor escolha que o associado pode fazer. Então, eu acho que isso é extremamente positivo. Se o debate está quente, se há algumas posições um pouco mais acirradas, isso faz parte dentro da conjuntura política e cabe a nós, integrantes da mesa diretora do Conselho, e iremos cuidar juntamente com a Comissão para Assuntos Eleitorais desse processo, cabe a gente transmitir serenidade a todo esse processo e ter a certeza de que tanto os candidatos quanto os seus vice-presidentes saberão apresentar e se comunicar com o associado da melhor forma, numa campanha programática e que pense, acima de tudo, na preservação do clube, na preservação da instituição e na preservação do nosso associado. E tenho certeza, porque tenho contato com todos os candidatos, que eles estão imbuídos desse pensamento. É muito trabalho, né? Vocês que vêm de uma aclamação, de um sentimento de união, de um único propósito, que é trabalhar pelo Grêmio, chegar numa eleição presidencial e tentar passar isso para
para os candidatos, para que, às vezes não é nem o candidato, mas os apoiadores, né, entendeu? O pessoal às vezes leva mais, deixa mais acirrado as disputas. Exatamente, Israel, mas que fique claro, usando uma expressão que tu fizesse referência há pouco, né, o propósito de todos os candidatos, de todos os candidatos a vice-presidente do Grêmio, né, é o bem do Grêmio, né, cada um com as suas ideias, com as suas propostas, né, que bom, como disse o presidente Phil, né, que nós temos a eleição, que é um ato desse processo político, né, significa que o associado do Grêmio ainda tem a soberania para decidir sobre os rumos do Grêmio, né? O associado, torcedor, gremista são os verdadeiros donos do Grêmio, e que bom que nós temos esse processo, e a gente pede a participação dos associados do Grêmio nesse processo eleitoral, porque realmente é salutar para a nossa democracia. Assim vai ser legitimado o próximo Conselho de Administração do Grêmio com uma efetiva e grande participação de todos os associados. Show de bola. Em relação à gestão de vocês, os próximos 3 anos, quais são os principais pontos, qual é o foco, qual é o plano de trabalho de vocês, que vocês assumem o Grêmio, o Conselho Deliberativo com o Grêmio, tendo uma casa nova, literalmente, como eu gosto de falar, de papel passado, a arena sendo do Grêmio, é mais trabalho, como eu falei, quando eu estava conversando com o Eduardo Magrício e o presidente Guerra, é mais receita que entra para o Grêmio, é mais trabalho que o Grêmio tem e é mais trabalho para o Conselho Deliberativo também, inclusive hoje, né? Foram 7 ou 8 alterações estatutárias que foram aclamadas. É bastante trabalho para os próximos 3 anos. É bastante trabalho, e que bom que é bastante trabalho, Zé, porque permite que a gente possa efetivamente servir o clube, que é, na verdade, a origem de por que todos nós estamos aqui. Quando o Márcio e eu começamos essa caminhada, em conjunto com outros agentes políticos, com outros movimentos políticos, nós definimos consensualmente alguns valores que nós compreendemos que é importante para uma atuação efetiva do Conselho Deliberativo. Entre eles está o protagonismo do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo tem que ser agente das suas pautas, pensando no interesse do Grêmio. O Conselho Deliberativo tem que ser independente, até para poder exercer o seu caráter de fiscalização em relação à gestão, em relação ao Conselho de Administração. São órgãos independentes, mas eles devem trabalhar em harmonia, e para que seja feito esse trabalho em harmonia, o Conselho Deliberativo precisa ter autonomia para exercer a sua função de fiscalização. É fundamental, e nós concordamos com isso, que o Conselho Deliberativo tem que ser plural. O convite para a Renata assumir a mesa vai ao encontro desse valor, e isso significa também uma absorção de todas as forças políticas, de todos os movimentos políticos, para que participem ativamente do Conselho Deliberativo. E finalizo, Israel, dentro dos valores que nós entendemos fundamentais, exercer a capacidade de diálogo. Eu acho que isso nós, de alguma forma, conseguimos já implementar no processo de campanha da chapa para a mesa do CD, através de uma grande construção coletiva, tivemos a aclamação de uma única chapa, e nós temos também esse compromisso de seguir exercendo essa capacidade de diálogo. Hoje, nessa sessão histórica aqui, nós tivemos a comprovação disso. Nós mantivemos contato com todos os movimentos políticos, explicando todas as questões fundamentais que estariam em debate, e conseguimos, através desse grande processo de construção de consensos, sem anular os dissensos, sem retirar a força das divergências, mas sabendo da existência de debates, construir uma pauta única que coloque o interesse do clube e o interesse do torcedor acima de tudo. E isso nós tivemos. Os 2 itens de pauta hoje também foram aprovados por aclamação, o que significa também o exercício dessa capacidade de diálogo. Show de bola. Para terminar, para não tomar muito tempo de vocês, explica um pouquinho para o torcedor tricolor como é que vai funcionar na próxima quinta-feira a eleição, a primeira parte da eleição para presidente do Grêmio. Como é que funciona a parte da cláusula de barreira, quantos % precisa? É esperado, como a Amanda passou para nós agora, hoje teve 75%, é esperado 85%. Total. 85%. Desculpa, Hoje foi Israel. 85%? Nós tivemos hoje uma presença histórica para coroar o dia histórico que nós tivemos. Nós tivemos uma presença, seja online, seja presencial, de 299 conselheiros, num total de 350 conselheiros. Isso significa a presença de 85%. É a maior presença em sessões do Conselho, tirando as eleições presidenciais, diretivas, que a gente sabe que tem uma maior afetação aos conselheiros. Mas para debater matérias como nós debatemos hoje, foi a maior presença da história recente do Conselho Deliberativo. Show de bola.
a previsão é de 100%, talvez, não total, mas de 90% para cima, na próxima quinta-feira, a eleição do Conselho, eleição para presidente do Grêmio. A primeira parte no Conselho Deliberativo. Quem passar pela cláusula de barreira vai para a eleição do dia 8 de novembro. Explica um pouquinho, Márcio, para a gente finalizar, como é que funciona para o torcedor entender lá em casa como é que funciona esse processo eleitoral. Certo, Israel. A expectativa para a sessão de quinta-feira é de que a gente tenha 100% de presença de todos os conselheiros aptos a votar, né? Lembrando que o Conselho Deliberativo é composto por conselheiros efetivos e conselheiros suplentes. Na ausência de um conselheiro efetivo, o conselheiro suplente tem a prerrogativa de exercer o seu direito de voto, né? Além dos efetivos e suplentes, nós temos os membros do Conselho Consultivo do Grêmio, são os membros natos, vitalícios, né? Que também tem direito a voto, além dos conselheiros jubilados com direito a voto. Então, como dito pelo presidente Phil, nós temos aí um colégio de aproximadamente 351 conselheiros, para ser bem preciso. A cláusula de barreira que se fizesse referência, Israel, é de 20% para esse pleito, portanto, os 3 candidatos cujas candidaturas foram realizadas e homologadas pelo presidente Phil Jardim, eles precisam alcançar aí 20% dos 350, 20% dos presentes. Como a expectativa é de que a gente tenha aí mais de 300 conselheiros que venham a votar na quinta-feira, a expectativa é de que cada chapa tenha que fazer no mínimo aí 60, 65 votos para se habilitar a ser votado pelo associado do Grêmio na Assembleia Geral, que é o órgão soberano do clube, na Assembleia do dia 8, no próximo sábado. Se as 3 passarem pela cláusula de barreira, vai as 3 para o pátio. Correto, isso mesmo. Perfeito. Márcio Floriano, perdão. A Amanda está querendo me arrancar minha orelha. Márcio, mas ao vivo é assim mesmo. Márcio Floriano, obrigado por conversar conosco, pela disponibilidade do teu tempo para conversar com a gente aqui, nossa audiência da Rádio Grenal. Obrigado, Israel. Prazer falar contigo, falar com os ouvintes, telespectadores da Grenal. Nessa sessão histórica, né? Falava há pouco ainda durante a sessão do nosso privilégio, da nossa honra em participar dessa sessão na condição de presidente e vice do Conselho Deliberativo, a nossa primeira reunião de trabalho, uma reunião histórica, né? E, por fim, aqui quero deixar registrado minha gratidão, meu reconhecimento pessoal a todos que, de alguma forma, contribuíram para o resultado de hoje, para essa eleição, para esse fato histórico na vida do Grêmio, né? A todas as gestões do Grêmio que participaram com isso, todas as gestões do Conselho Deliberativo que também se debruçaram sobre esse assunto, todos os conselheiros, conselheiras, membros de comissões permanentes, especiais do Conselho Deliberativo, que muito estudaram o assunto, todos os funcionários, colaboradores do Grêmio que também trabalharam no tema, profissionais terceirizados, e meu agradecimento especial ao conselheiro Celso Rigo, que de alguma forma e de forma bem importante contribuiu para esse desfecho, auxiliando mais uma vez o clube na aquisição da dívida junto ao Banrisul, e principalmente ao conselheiro Marcelo Marques. Sem ele, nada disso teria acontecido. Então, meu profundo agradecimento e gratidão a todas essas pessoas que de alguma forma contribuíram para essa noite histórica, que todo gremista deve estar feliz e orgulhoso. Show de bola. Obrigado, Márcio Floriano, vice-presidente do Conselho Deliberativo. E aproveitando essa deixa que o Márcio falou, filho, teve rumores, antes de eu me despedir de ti, teve rumores de que talvez o Conselho Deliberativo do Grêmio, a direção do Grêmio, fosse fazer uma homenagem para Marcelo Marques. Inclusive, eu comentei que talvez não uma estátua que nem o Renato, mas uma placa, alguma coisa, um espaço na arena. E foi fomentado nas redes sociais e na imprensa de que ele negou veementemente isso, que ele não queria os holofotes em cima dele, etc. Ele estava fazendo apenas um gesto de torcedor tricolor. Tem alguma coisa nesse sentido? O Conselho Deliberativo pensa em pelo menos fazer um agrado, porque a torcida quer. Se tu for perguntar para a torcida do Grêmio se ela quer que o Marcelo Marques receba algum presente, seja homenageado, a torcida com certeza vai querer. Sem dúvida, Israel. Isso só mostra a grandeza da pessoa Marcelo Marques e não querer atrair para si o holofote, o palco e todos os créditos disso. Mas a gente precisa ser justo, né? Se nós estamos hoje aqui, se eu estou aqui dando essa entrevista para você, se o Márcio está aqui conversando com os ouvintes da Rádio Grenal, porque nós estamos encerrando uma sessão histórica do Conselho Deliberativo, que significa a garantia da aquisição da arena, o patrimônio jurídico da arena, o sentimento de pertencimento do seu torcedor. Nós só estamos aqui em razão de uma pessoa. Tudo isso tem um nome e sobrenome, Marcelo Marques. Infelizmente, hoje ele não pôde estar aqui,
O Marcelo Marques foi eleito conselheiro agora, mas isso é um sentimento de todos os conselheiros e conselheiras da mesa diretiva, tenho certeza que da gestão do clube também, que no momento certo, no momento adequado, o Marcelo terá o reconhecimento formal, compatível com a grandeza do ato que ele fez pelo clube. É um ato único na história do mundo. Não existe na história mundial alguém, um torcedor, que tenha comprado um estádio com seus próprios recursos e doado ao seu clube do coração. Não há precedentes nisso. Então, esse ato gigantesco de amor que o torcedor Marcelo Marques, que o conselheiro Marcelo Marques fez, tem que ser valorizado e será valorizado por este clube, pelo Conselho Deliberativo, pelo próximo presidente do clube, no momento adequado. Tenho certeza que isso ocorrerá no momento certo. Obrigado, então, Phil Jardim, novo presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, com seu vice-presidente Márcio Floriano. Obrigado por conversar conosco nesse dia, como tu falou, histórico para a política do Grêmio. Obrigado, Israel. Um abraço ao pessoal que está lá no estúdio e um abraço muito especial ao nosso torcedor. Estamos sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem. Obrigado, presidente Phil Jardim, vice-presidente do Conselho Deliberativo Márcio Floriano, que estiveram conversando conosco. Anteriormente a gente falou com o presidente Alberto Guerra e Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio, responsável por todas essas questões relativas à Arena do Grêmio. Volto contigo aí, Flávio Fiorin.